Fala galera, meu nome é Luiz Felipe, sou fisioterapeuta intensivista. Estou aqui com mais um vídeo para vocês que a gente vai abordar sobre ventilação protetora. Na verdade, esse é o primeiro de 3 vídeos, onde a gente vai estar falando sobre o peso predito e o volume corrente. No próximo vídeo, a gente vai estar abrangendo o tema Drive Pressure, tão famoso Drive Pressure, que é muito simples e também muito importante na nossa rotina. O terceiro e último vídeo vai ser um vídeo um pouco mais completo, um pouco mais longo, onde a gente vai estar falando sobre a PIP, tudo bem? Bom, então vamos lá? Ventilação protetora. Sobre a ventilação protetora, a gente vai fechar ela hoje nesse vídeo falando sobre peso predito e volume corrente, tá? São a forma que a gente tem de chegar nesse melhor parâmetro, não só reduzindo a mortalidade, mas como trazendo uma melhor ventilação para o nosso paciente. Eu gostaria de inicialmente falar sobre essa figura, trazer essa figura para vocês. Foi retirada da Fisiologia Respiratória de West, onde ele descreve as capacidades pulmonares. É uma figura bem simples, bem explicativa, e eu gostaria de puxar um detalhe bem no finalzinho, quando eu estiver terminando de falar dela, eu vou puxar a atenção de vocês para um detalhe que a gente vai estar falando sobre nos próximos vídeos, tudo bem? Volume corrente. Se a gente observar bem essa figura, bem no meio ali, o volume corrente, ele representa em relação a todas as capacidades uma porção pequena, tá? Ele é uma porção pequena. Quando começou a ser falado de volume corrente baixo, 6 ml por peso de quilo, foi descrito como o valor de volume corrente. Esse valor, ele é fisiológico, tá? A gente não está falando um volume baixo, a gente não vai ventilar o nosso paciente com volume abaixo do que ele faz de repouso. 6 ml é próximo ao fisiológico que o nosso paciente faz em repouso. Então a gente pode perceber que a gente tem a figura representada do volume corrente bem pequena ali. Se a gente segue de uma inspiração profunda, a gente vai atingir a capacidade vital seguindo da expiração forçada, tá bom? Quando a gente tem o nosso volume corrente, começando de novo, nosso volume corrente, o que sobra no pulmão? Capacidade residual funcional. Quando a gente inspira e expira tudo que a gente consegue, a gente atinge volume residual, tá bom? Então a gente tem que ter isso na mente, capacidade residual funcional e volume residual. A capacidade residual, ela representa uma porção maior em relação ao volume residual. Algumas pessoas fazem uma pequena confusão, elas acham que a capacidade residual se sobrepõe no volume residual. Não, a capacidade residual é tudo que sobra no pulmão após uma expassiva. Quando a gente faz a exativa, a gente reduz até volume residual. Então, a partir desse princípio, a gente vai dar continuidade, a gente vai falar sobre isso nos outros vídeos, mais especificamente no último vídeo, que é sobre a PIP, tá? Então, grava isso, anota no caderninho, não esquece essa parte que ela é muito importante. A Mato Colaboradores foi um dos pioneiros que comprovaram as limitações de volume e pressão de platô reduz lesão e mortalidade. Ele e o Ardsnet, fugiu o nome, ele e a Ardsnet, na verdade, foram os pioneiros. Outros estudos foram feitos por outros pesquisadores, mas a Mato também voltou nesse tema mais recentemente, em 2013, 2015. No vídeo de PIP tem a data certinha, eu vou falar melhor para vocês. Mas ele foi um dos pioneiros que determinou que volumes correntes menores eram mais benéficos para o paciente. Antigamente, os pacientes eram ventilados de 12 a 15 ml, 10 ml por quilo de peso. Então, hoje a gente sabe que ventilar com esses volumes menores, limitando a pressão de platô, a gente vai trazer mais segurança para o nosso paciente. O cálculo não é baseado no peso real do paciente. Tem uma conta aplicada baseada na altura, tá? A altura do nosso paciente, ela vai ser mensurada céfalo-caudal, o paciente em decúbito zero, vai fazer essa mensuração perpendicular à cama para poder determinar. Quando não for possível, a gente pode realizar a envergadura do paciente. Às vezes o paciente tem uma amputação bilateral, às vezes o paciente tem uma deformidade que não possibilite deixar ele completamente reto no decúbito zero, ou alguma instabilidade que nos dificulte naquele momento. Então faz envergadura.
ela tem uma certa discrepância, ela tem uma certa não vai ser tão fidedigna, né? A gente tem algumas pessoas, às vezes a prática de esporte estimula muito o crescimento de membros, então acaba tendo uma envergadura maior. Cálculo se difere do sexo masculino para o sexo feminino, e é bacana às vezes ter uma tabelinha como forma de implementação primária, né? Tipo, não tenho no meu setor, quero implementar essa rotina, faz uma tabelinha que vai facilitar com todas as alturas possíveis que você possa encontrar, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Vamos pro próximo. Eu fiz uma simulaçãozinha, tá? Eu coloquei como meta minha para 2020 não ser entubado, mas se eu for entubado, minha altura é essa, por favor, me ventile dentro dos parâmetros, é só o que eu peço, e não use SMV. E não faça TRE porque eu não sou cardiopata. No tubo T, TRE no PSV, parâmetros mínimos. Enfim, vamos seguir a ordem da conta. Então a conta seria quanto? 50 mais 2,3 vezes a altura em centímetros, dentro parênteses, dentro dos colchetes, vezes 0,394, fecha colchete, menos 60. Seguindo da minha altura 1,75, vamos fazendo ali, vai seguindo a ordem da continha. A gente tem um valor, menos 60, esse valor faz vezes primeiro, eu tive essa dúvida, tive que perguntar para minha mulher, sou péssimo em matemática. 2,3 vezes 8,95, tivemos ali 20,585 mais 50, 70,585 gramas. Então meu peso predito seria 70 quilos,585 gramas. Então, quando for ventilar um paciente de uma altura de 1,75 m, esse seria o peso predito dele. A partir desse peso, a gente vai determinar o volume corrente e não do peso real do paciente. O meu peso real é um pouco acima disso, daria uma diferença de volume. Eu seria superestimado, meu volume seria um volume maior do que o meu pulmão teria a capacidade de suportar, e isso poderia levar a uma lesão futura. Então, vamos partir do princípio do estudo do Amato. No estudo do Amato, ele determinou que os pacientes seriam ventilados com 6 ml por quilo, ou, no caso de atingir platôs até 30, de 28 a 30, esse valor seria reduzido para 5 ml ou 4 ml, para o platô ficar dentro. Não adianta determinar unicamente o volume, tá? O seu paciente pode estar com um platô muito alto, que às vezes seja necessário você determinar um volume menor para ele. Ah, mas aí eu não vou ventilar, eu não vou oxigenar, um volume muito pequeno. Volumes pequenos a gente compensa com frequências respiratórias, há vários outros mecanismos. O importante é a gente prevenir a lesão pulmonar. Então, partindo do estudo do Amato, a gente inicialmente seriam 6. Casos de pacientes que houvesse necessidade de aumento e que isso não interferisse no platô, poderia ser aumentado para 7 ou 8. Então, no caso de um paciente que aquele volume não está sendo ideal, a gente não está conseguindo reverter hipoxemia, mesmo com ajustes ideais de PIP, FI, de tudo, a gente não está conseguindo, a gente passaria a ventilar esse paciente com 7 ou 8 ml por quilo, né? Então, ó, já tem uma diferença grande. Eu sairia da casa dos 423 ml de volume corrente, que seria ventilado, iria para 564 ml. Tem uma grande diferença aí a longo prazo, e isso pode ser maléfico se não for bem controlado em relação ao platô. Ventile com 6, se não for possível, se não está sendo benéfico, cogite a possibilidade de discussão em equipe multi para melhoria e otimização desse valor. Não, meu paciente está fazendo um platô alto, o pulmão dele está ruim de ventilar, tá um pulmão congesto, um pulmão duro, um paciente que não é responsivo a outros tratamentos, e isso está me dificultando. Faça a redução do volume corrente dele. A gente faz a compensação com a frequência respiratória, com outros mecanismos, tá? Com o valor de PIP. Mas o mais importante é a gente reduzir mortalidade e evitar lesões pulmonares que aumentem tempo de internação, sequelas e todas as complicações pós-hospitalares, tá bom? Bom, a conta é muito simples, eu acho que eu não tenho nem o que explicar. 70,585 vezes 6, ou vezes 8, ou vezes 7, ou vezes 5, ou vezes 4. É muito
muito simples. Na tabela do meu setor, a gente inicialmente tinha deixado vezes 7, vários volumes vezes 7, a gente sempre ventilava de 6 a 8, depois a gente cogitou a possibilidade de troca por 6 ml, a gente partir dos 6 ml, fazer acima daquilo, porque a gente ventila muito com pressão. Vamos, então, é isso. É muito fácil a gente determinar o volume corrente ideal para o nosso paciente. Se a gente se atentar, aplicar a conta, a gente vai conseguir ventilar ele e vai ter uma sobrevida maior. E não se esqueçam dos indicadores, qual a melhor forma da gente ver se está tendo resultado ou não é a aplicação de indicadores. Então, até o próximo vídeo, obrigado.